dia, pessoal do canal Conservador Carioca. Estamos aqui para mais uma gravação externa. Hoje é aqui no Real Gabinete Português de Leitura, aqui no centro do Rio. Mais uma joia aqui da nossa capital. Ele foi fundado em 1837 por 43 imigrantes portugueses. Originalmente ele não ocupava esse prédio, passou por diversos outros prédios até que em 1880 ele foi consolidado aqui e inaugurado pela Princesa Isabel. Ele realmente possui uma beleza exuberante, um acervo incrível. Dá para ver um pouco dos livros aqui atrás. Logo mais a gente vai falar um pouco mais sobre isso e mostrar essa que foi eleita em 2014 como a quarta biblioteca mais bonita pela revista Time. Logo mais a gente vai mostrar algumas surpresas, algumas coisas especiais que tem nesse gabinete. E vamos mostrar também alguns dos ilustres frequentadores e algumas curiosidades para vocês. Vamos acompanhando. Estamos aqui de volta para falar um pouco sobre a biblioteca, sobre a arquitetura. Ela já podemos ver nos seus detalhes belíssimos, onde ela foi toda construída no estilo neomanuelino, também chamado de gótico tardio português. E aqui vocês podem ver do meu lado, a estátua de Luís de Camões, um dos maiores escritores da literatura portuguesa. Aqui atrás de mim podemos ver uma placa em homenagem a um dos seus ilustres frequentadores desse gabinete, o senhor Machado de Assis, um dos maiores escritores também de literatura brasileira. Mostrando mais um pouquinho aqui, podemos ver a placa ali de um dos primeiros doadores daqui da biblioteca, do senhor Paulo Barreto, também conhecido como João do Rio. Essa biblioteca teve diversos doadores e hoje, após um grande acordo com o governo português em 1935, foi feito um acordo onde aqui seria o maior acervo de literatura portuguesa fora de Portugal, onde todos os anos diversos livros vêm de Portugal até aqui o Rio de Janeiro, chegando alguns anos a mais de 2.000 livros entregues em um ano. Aqui também temos um dos grandes destaques do Real Gabinete, que é essa estante aqui de madeira e cristal, com um livro dourado em homenagem ao presidente do gabinete, Eduardo Lemos, onde possui um acervo de variadas manifestações de diversas personalidades ilustres da intelectualidade e da classe artística brasileira. Estamos aqui com uma exposição aqui nova que eu ainda não tenha visto, não tenho certeza se é temporária, mas diz dos 100 anos da primeira travessia do Atlântico Sul, Lisboa, Rio de Janeiro. Muito interessante para o pessoal poder ver um pouco mais sobre a história tanto do Brasil quanto de Portugal. Aqui mais uma raridade aqui do gabinete, contendo aqui a primeira edição de Os Lusíadas, a edição original de seu ano de lançamento, realmente uma relíquia aqui do Real Gabinete. Aqui podemos ver um pouco dos relatórios da primeira viagem aérea Lisboa-Rio de Janeiro, algumas fotos da aeronave, do mapa e da rota feita pelos aviadores. A Carlos Gilligan, homenagem do Real Gabinete Português de Leitura, comemorando a visita do Dr. José de Azevedo Perdigão, presidente da Fundação Gulbenkian, de 11 de março de 1971. Aqui podemos ver um pouco das escrivaninhas de estudo, onde qualquer cidadão daquela época poderia vir, sentar para ler e realizar os seus estudos aqui no gabinete. Agora convidamos vocês que moram no Rio de Janeiro ou estão passando pela cidade para vir conhecer aqui o Real Gabinete, aqui na rua Luís de Camões, que com o horário de funcionamento dele é das 10 às 17. Vem aqui apreciar essa joia maravilhosa aqui do Rio de Janeiro.
E além do que vocês puderam ver, aqui ainda possui diversas outras relíquias, como a pena de João do Rio, um dos primeiros doadores da sua biblioteca aqui para o acervo do gabinete. Possui também o Altar da Pátria, uma belíssima escultura em prata, e além disso possui também a pá, onde Dom Pedro colocou um dos primeiros tijolos aqui da construção do Real Gabinete. Assim terminamos nossa visita aqui no Real Gabinete Português de Leitura e vamos seguindo agora para o nosso próximo destino. Boa tarde, pessoal do canal. Estamos aqui continuando o nosso passeio aqui pelo Rio de Janeiro. Agora estamos no Museu Naval, onde eu e o meu amigo, o comandante Marques, vai apresentar um pouco do Museu Naval, contando muito sobre a história do poder naval na formação do Brasil. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao Museu Naval. Nós estamos localizados aqui no centro do Rio de Janeiro, na Praça 15. Não é um museu de armamentos, é um museu que você vai conhecer parte da história do Brasil e convido a todos vocês a navegarem um pouco com a gente, começando pelo descobrimento do Brasil. Bem, tudo começou aqui, nas navegações. A necessidade de navegar em busca de mercadorias, né? Nós temos ali as especiarias, como pode ser mostrado, né, nos levou a grandes navegações. A necessidade de busca pelas especiarias, pela seda, pela porcelana, o que nós já estudamos lá atrás, ou seja, que eram mercadorias essenciais na Europa, levaram os portugueses a se desbravar no mar, que até então não se conhecia muito, né? Não se tinha instrumento apropriado para isso, e aos poucos, com essa navegabilidade, isso foi dando tecnologia. Né? Surgiu a agulha de marear, hoje muito conhecida como bússola, né? O nó, a navegação pelos astros, que são os sextantes, muito depois também veio a ser utilizada na navegação aérea. Então, o início de tudo começou aqui. Né? Entre a Europa, os portugueses vinham buscar na Índia as especiarias. Nessa época, não havia escolas para navegadores. Tinha a escola, em Portugal você tinha uma região, né, vamos dizer assim, que é a chamada Escola de Sagres, que não era a escola física, mas que os navegadores trocavam as suas experiências. E com isso foi evoluindo. Foram deixando registro, como nós vamos ver daqui a pouquinho, sobre como ficavam gravadas essas informações para os próximos navegadores. Mais adiante, nós temos um pouco sobre como era feita essa travessia. Eles se alimentavam de quê? Né? Porque você não pode beber a água do mar. A água da chuva você não tem os sais minerais. E como se alimentar nessa época? Não havia geladeira, não é verdade? Então nós temos aqui rações de farinha, biscoitos, né, que eram feitos que duravam muito mais tempo. Trazia-se animais vivos, que eram mortos durante a travessia para a alimentação deles. Muito vinho, né, porque o vinho, devido ao teor de álcool, você não estragava. E era o formato, ou seja, você se aventurava no mar sem ter muito conhecimento. E aos poucos a humanidade foi na realidade, adquirindo conhecimento com relação a isso.
Aqui você tem uma parcela de como se fabricava uma embarcação. Primeiro você fazia o esqueleto dela para ter noção do tamanho. Depois é que você ia botando todo o costado dela, tanto a parte de águas mortas como a parte de águas vivas. Uma noção do que foi do início, que era uma caravela, depois vieram as naus, depois vieram os galeões, né? Inicialmente você tinha a nau como transporte de mercadoria e de pessoas, mas depois surgiram, a nau não, a caravela, que era de menor porte. Depois vieram as naus, que ela tinha um porte maior e ela conseguia transportar mais mercadorias. Já os galeões já eram uma concepção de navio de guerra para a época, apesar de que todas elas possuíam canhões, né? Porque, a bem da verdade, não existia. Hoje nós temos o papel moeda, nós temos o dinheiro. Naquela época você transacionava tudo com ouro. Até hoje existem várias embarcações dessas naufragadas, aí tem empresas especializadas em tentar localizar justamente para pegar o ouro. Como, na verdade, o poder histórico, o valor histórico de tudo ali não é só o material do ouro, e sim toda a estrutura, a maneira de como se viviam. Os portugueses também, quando iniciaram a sua navegabilidade, eles precisaram deixar registrado para outros aquilo que eles encontravam. E aos poucos foram fazendo mapas, né? Foram fazendo mapas em que deixavam registrado toda a navegabilidade deles. Por exemplo, você vê aqui já o nosso litoral como já tomando formato do que é hoje, né? E isso era importantíssimo, isso era divulgado dentro da própria Escola de Sagres. Essa navegabilidade. Muito se fala, por exemplo, na época de Cabral, não se tinha fotografia, né? A fotografia data aí mais ou menos de 1800. Era comum as pessoas serem analfabetas, né? E você tinha a pessoa que era letrada, que era o escrivão. Por exemplo, quando chamaram Caminha para fazer uma carta, muitas pessoas em Portugal desenharam em função da carta, e com base em imaginação, né? Então, a função do historiador qual é? É pegar essas cartas, tudo que está escrito, comparar com outras realidades para saber se aquilo realmente era verdade. Nós temos hoje a imagem de Dom Pedro I, mas qual seria a imagem de Cabral? Não temos essa formação da imagem de Cabral. Aqui vocês podem, por analogia, né, chegaram à conclusão de que talvez essa seria a imagem de Cabral, porque ele era muito ligado à igreja e ele usava o medalhão da própria igreja, né? Então, chegaram à conclusão de que essa seria a imagem de Cabral. Ainda dentro dessa sala do descobrimento, fala-se um pouco aqui o que a gente aprende na escola, que são as capitanias hereditárias, que foram as divisões do nosso litoral brasileiro, né? Todas elas foram importantes na formação do nosso país. Claro que, quando você depois viemos a falar em independência ou morte, quando o Brasil fez a sua independência, ela não correu de forma generalizada. Ela foi acontecendo aos poucos, várias resistências ocorreram nessas regiões, em que você teria que mandar um poder naval ou força por terra para você realmente tomar aquela resistência e ela se consolidar. Tá? Daí a expressão do poder naval na formação do Brasil independente. A próxima sala a gente fala um pouco sobre os intrusos, né? Aqui na sala 2 nós temos as invasões holandesas, as invasões francesas, que se estabeleceram no nosso litoral, no Rio de Janeiro, no Maranhão, de um modo geral. Tudo em função também de busca, né, por mercadorias, busca por novas terras, né? Aqui nós temos uma das cobiças, que era o pau-brasil, né? Ouro, o pau-brasil, que era muito utilizado para você colorir os tecidos, né, e diferenciar a nobreza, né? Essa sala daqui você retrata um pouco também, dentro do conceito do poder naval, o poder bélico, né? Adiante nós temos um canhão de um galeão recuperado do galeão
Sacramento, Santíssimo Sacramento, e as nossas museólogas fizeram aqui uma concepção de como você municiava um canhão. Né? Aqui os senhores verão como se você estivesse dentro de um galeão, ou seja, de um navio de guerra. Como é que você faria o municiamento desse canhão que é altamente pesado e como é que você movimentava ele? Né? Nós temos os aparelhos de força, as talhas, que ele puxaria o equipamento todo para ré. Na sequência, você tinha que limpar o tubo-alma dele com essa peça esponjosa. Colocava-se a pólvora, tem também uma pá específica para isso, para você colocar a pólvora. Você socava, tem um soquete, que você soca a pólvora e depois você entra com a munição. Tá? Essa munição ela tem mais ou menos 11,5 kg, que é o peso dela. Para a época, as guerras eram feitas com munição de impacto, ainda não eram explosivas. Né? Então você tinha a concepção de ter um casco mais resistente para evitar o impacto dessas munições. Mas no caso aqui do galeão, um grande segredo também era você saber o momento em que você acionaria o estopim. Porque você tem, a embarcação está navegando, dando caturrada e jogando, adernando para bombordo e aboreste. De repente você poderia dar um tiro e o tiro sair por cima, porque o navio estava jogando para bombordo e o navio saía por cima. E você perdia o alvo. Né? Como na realidade você queria que isso aqui impactasse no casco da outra embarcação ou até mesmo na vela, porque se você furando a vela, você conseguia paralisar a embarcação. E aí, você paralisando a embarcação, você conseguia atacar aquela embarcação, né, que era a finalidade. Então você tinha várias baterias de canhões dentro, como pode ser mostrado aqui, ó, no galeão. Você tem várias baterias de canhões, tanto a boreste quanto a bombordo, em que você, o objetivo era justamente naufragar o barco do barco inimigo. Né? Então, você tem esse pequeno detalhe para você mostrar a respeito de como. Aqui você vai vivenciar isso, você pode... É como se aqui estivesse dentro de um galeão. Né? As museólogas fizeram essa concepção. E é uma coisa muito interessante, que normalmente a gente está acostumado a ver os barcos, mas você não tem ideia do que acontecia lá dentro. Né? Então, nessas duas primeiras salas aqui, você vai tomar conhecimento de como eles viviam lá dentro, o que eles comiam, né? Como é que era essa projeção deles internamente. E aqui dentro da sala 2, você tem justamente a ideia operacional do poder naval executado dentro de um galeão. Aqui estamos na sala 6, a sala 3, 4 e 5, ela está em manutenção no momento, né? Fala sobre a Guerra do Paraguai, fala a Guerra do Paraguai e a formação da Marinha Brasileira, né? Na época que você contratava os militares, como foi o Almirante Crockett, né? Ele foi contratado para chefiar uma expedição nossa. E aqui na sala 6, aqui nós temos a passagem do Maitá. Na sala 5 a gente fala um pouco sobre a Guerra do Paraguai, que foi uma das batalhas vencidas pela Marinha Brasileira, vencidas também pelo Exército Brasileiro, né, contra o Paraguai, que o Paraguai tentava fazer um super país. Né, ele pensava em ampliar as suas terras, tanto dominando as terras brasileiras, como nas terras adjacentes a ele também do Uruguai. E ele pretendia fazer a invasão do Rio Grande do Sul, né? Ou seja, ele queria um acesso ao mar. Então, aqui na passagem, na sala 6, nós temos uma coisa muito interessante, que há pouco eu falei sobre aquela munição do canhão. Né? Eu estava explicando para vocês como é que aquele canhão do galeão, ele era municiado e ele era disparado. E aqui eu vou mostrar um efeito para vocês, de que uma munição daquela fazia... Tá? Essa aqui é uma seção de um costado do monitor Alagoas. O monitor já era um navio de guerra que foi produzido, vários navios com esse casco, com
com essa concepção de você resistir à munição. Então, vocês vejam que não era explosiva, ela era de impacto. E o poder de fogo era muito grande para o rombo que fez no casco dessa espessura. Esse casco aqui era do monitor igual a esse que está aqui. Que esse aqui era um monitor, você tinha um canhão central, giratório, né, que ele produzia, esse casco dele, esse lateral dele, era aquele rombo que foi feito ali, como parte, né. Então, isso aqui também foi utilizado como parte do poder naval na defesa do nosso país, né, que a Marinha de Barroso, a Esquadra de Barroso, venceu na Batalha Naval de 11 de junho, né, lá em Torriente, no Rio Paraná, que é uma das grandes vitórias da nossa Marinha, e ela é homenageada até hoje, né. A gente faz reverência aos militares que morreram naquela época, né, guarda Maranhãguinha, o marinheiro Marcílio Dias, né, e nós reverenciamos todo ano a nossa data de 11 de junho sobre a Batalha Naval do Riachuelo, que era uma grande vitória. Aqui a gente fala um pouco sobre justamente a passagem do Maitá. Nós temos aqui também uma seção do timão, né, que seria do leme, né, que chama de leme do monitor Alagoas, tá? Juntamente com a parte daquele casco, você tem aqui essa roda do leme, do monitor Alagoas. E algumas peças ainda de origem daquela época. Nós vamos agora entrar na sala 7. A sala 7, ela tem já um pouco mais, a gente fala um pouco sobre a tecnologia da Primeira Guerra Mundial, um pouco, mostra-se, né? Não fala-se, mostra-se um pouco da tecnologia da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, o que se tem hoje, né? Os equipamentos que foram utilizados nas fragatas aí dos anos 80, né? E um pouco sobre o conceito de Amazônia Azul, né? Nós temos aqui, dentro do título, o emprego permanente do poder naval, né? O poder naval, ele faz parte do poder marítimo. O poder marítimo, ele é abrangente. Marinha mercante faz parte do poder marítimo. A marinha de pesca faz parte do poder marítimo. A marinha de turismo faz parte do poder marítimo. E a expressão militar do poder marítimo é a marinha de guerra, é o poder naval, né? E aqui nessa sala a gente emprega um pouco sobre esse conceito, né? Nós temos aqui, por exemplo, equipamentos da Primeira Guerra Mundial, né? Nós temos aqui o nosso rebocador Laurinho do Pita, de 1910, o único barco ativo até hoje ainda. Ele permanece ativo e realiza os passeios na Baía de Guanabara. Se vocês quiserem fazer um passeio pela Baía de Guanabara, partindo do Espaço Cultural da Marinha, sexta, sábado e domingo, nós temos o nosso rebocador Laurinho do Pita. Atualmente ele está fazendo as sextas, sábado e domingo está sendo uma outra embarcação. Vocês estarão navegando numa embarcação que participou da Primeira Guerra Mundial. Na época, a propulsão era carvão, era caldeira, né? Então eles forneciam água e forneciam também carvão às embarcações, né? Nós temos aqui parte de maquetes também de navios que participaram da Segunda Guerra Mundial. No nosso espaço cultural também, vocês podem verificar que lá vocês vão encontrar o navio Museu Bauru. Ele participou da Segunda Guerra Mundial. O Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial porque vários mercantes estavam sendo afundados, a princípio por submarinos, né, alemães, e a partir daí os nossos navios começaram a fazer comboios. O Bauru é um deles que fez esse tipo de comboio, dava apoio às operações aéreas e também fornecia não só escolta, apoio de escolta para os navios mercantes, como também fazia no teatro de operações, ele fazia reconhecimento. Então aqui nós temos um pouco dessas embarcações que faziam esse tipo que operaram, né, na Segunda Guerra Mundial. Do lado direito aqui nós temos algumas maquetes, já um navio mais moderno, como os fragatas. Nós temos submarino já da classe Tupi, fabricado aqui no nosso Brasil. Vocês podem ver lá em cima já o avião de caça, que é o Skyhawk, que é o A4, né? Nós temos aqui também o Destroy,
Então nós temos uma evolução aqui do que era navios cruzadores até a modernidade de navios como é uma fragata. Nós temos um pouco de vídeo aqui falando, né, que a Marinha do Brasil é a única marinha que fabrica submarino na América Latina. E é uma tecnologia que requer muito conhecimento, muito. Por exemplo, quem tem a sua tecnologia sobre nuclear, não transfere a tecnologia. Você pode transferir a tecnologia do casco, mas do reator você tem que desenvolver, o seu país tem que desenvolver. Porque isso aí é secreto e ninguém transfere essa tecnologia. E o Brasil conseguiu, depois de anos, bota aí, ó, se me faz a memória, aí uns 50 anos, desde que começou esse projeto, porque a primeira coisa que você tem que fazer é fazer o enriquecimento do urânio. Você tem que obter o combustível do seu reator. Sem isso não adianta você fazer o reator. Então a Marinha do Brasil conseguiu há anos atrás fazer o enriquecimento do urânio, né? Tanto é que as nossas usinas de Angra 1 e Angra 2, os combustíveis dela não eram produzidos aqui no país, eram produzidos na Europa, né? E graças ao enriquecimento do urânio, o Brasil tem condições de fazer as nossas pastilhas agora. Mas o submarino nuclear que está por vir aí pela frente, né? Saiu o submarino Riachuelo, tem o Maitá, o Toneleiro e depois virar o Álvaro Alberto, é fruto de anos de estudo. E com a nossa defesa, né, a nossa indústria de defesa, agora que foi construída em Itaguaí, isso vai gerar tecnologia aqui, os nossos físicos, gerar emprego na região, gerar fábricas de produtos, ou seja, há uma tendência, né, de nós dominarmos esse mercado e daqui a pouco a gente passar a vender os nossos submarinos e ficar com os submarinos novos. Isso vai gerando tecnologia, ou seja, a necessidade. E aqui na sala 7 a gente mostra um pouco disso, né? Porque o objetivo nosso é levar a vocês que estão aí um pouco da necessidade de ter a consciência marítima. O que é isso? É de nós termos uma força pronta para a defesa do nosso litoral. Aqui em cima nós falamos um pouco sobre o conceito de Amazônia Azul. O que é a Amazônia Azul? Nós temos a nossa Amazônia Verde, né? Que todo mundo já conhece, que é uma Amazônia rica em minerais, rica na sua flora, mas nós temos a nossa Amazônia Azul, né? Nós temos o nosso litoral, onde mais de 90% do abastecimento brasileiro, ele vem via marítimo. E a gente precisa de uma marinha forte para defender os nossos interesses nesse setor. Muita da nossa economia depende do mar, né? Nós temos o petróleo, nós temos a pesca, nós temos o transporte, além do abastecimento internacional, conforme eu falei, mais de 90% ele vem via marítimo. Então há necessidade da gente ter uma marinha bem aparelhada para a defesa do nosso país, né? Aqui eu mostro para os senhores o conceito da Amazônia Azul. Nós temos a ZEE, que é a Zona Exclusiva Econômica, que pertence ao Brasil. Só ele pode fazer a exploração comercial nessa Zona Exclusiva Econômica. Mas a plataforma brasileira, ela não se limita somente a essa extensão de território para você fazer a sua exploração comercial. A Marinha fez, junto com a Petrobras e outros órgãos, um levantamento da plataforma continental e verificou-se que o terreno brasileiro terminava, mas ele continuava por debaixo d'água. Então você vê umas extensões aqui na parte de azul, que são territórios, na realidade, que foram, considera extensão do território brasileiro. E isso foi submetido à ONU. Então, se você somar todo esse território brasileiro, ou seja, que está na água, que é de responsabilidade de exploração do nosso país, você tem o equivalente ao que seria uma Amazônia Azul, a nível de território. Isso aqui é muito importante, como vocês podem ver aqui, né? Olha, você tem a tartaruga, você tem plataforma de petróleo,
né? Você tem navegações, você tem vários tipos de explorações comerciais, você tem o turismo, né? Que isso tudo aqui vem do mar e a gente precisa de uma marinha forte para a gente fazer a defesa desse litoral. Tá? A função nossa aqui do Museu Naval também, como a do Espaço Cultural, é levar, a nossa tarefa é justamente levar uma consciência marítima para a população, além de mostrar um pouco do que a Marinha faz pelos brasileiros. Né? Nós temos aqui uma maquete do Poder Naval Permanente, isso aqui era o antigo Nael, Minas Gerais, né? Depois veio o aeródromo São Paulo e agora nós temos o Atlântico, né? Para receber as aeronaves, tanto de asa fixa como de asas rotativas. Né? Ali nós temos um pouco sobre a participação da Marinha na ONU, no Haiti, né? A colaboração dos brasileiros no país Haiti, na tentativa de que desse estabilidade local para que eles pudessem manter o governo dele, né? Porque é um país que está sempre crise política internamente, então eles precisavam de que uma força externa apoiasse eles na tentativa de que aquela força política se estabelecesse no país, e a Marinha do Brasil participou anos no Haiti. E mais à frente nós vamos ver um pouco sobre os equipamentos, hoje já estão superados, né? Que foram utilizados nas fragatas nos anos 80, né? Daqui nós podemos ver, por exemplo, o que está sendo transmitido ali no COC, no Centro de Operações de Combate, e aí embaixo nós temos equipamentos que eram computadores ferrantes, nós temos radares e sonares, diretores de tiro, tem o Exocet, o míssil de emprego ali para curta distância, até acho que 5 km, se não me falha a memória, né? Utilizado muito para alvo de superfície. E aqui na sala 7 a gente encerra essa atividade e viremos aqui para o pátio, onde a gente mostra um pouco sobre o mobile. Nós temos aqui aves, são aves que habitam o nosso litoral brasileiro, né? Uma concepção museológica muito legal, muito bem feita, né? Ela dá vida ao pátio aqui do Museu Naval. Nós estamos com uma exposição temporária. Aqui nós temos no piso um torpedo, né? E uma mina que também, que naquela época ela se classificava de torpedo fixo e de torpedo móvel. Eram torpedos bem originários, né? Logo que a propulsão era por impacto, tanto da mina, né, quanto era do torpedo, bem rústico, né, porque você tinha que fazer cálculos matemáticos na época para você disparar um torpedo desse. Hoje você tem sensores que você consegue coordenar as armas também são inteligentes, né? Você tem torpedos hoje que tem próprio sonar e ele também treca. Quando ele treca o alvo, o comando é dele, ele mesmo faz esse trabalho. Nós temos um torpedo antigo também aqui, na época em que a propulsão era ar comprimido. Esse cilindro preto central dele era um tanque de ar comprimido. A parte explosiva é a parte que está à esquerda ali, de amarelo, e à direita aqui era o mecanismo de navegabilidade dele, a propulsão, que era o hélice, que tudo era movido pelo ar comprimido que estava no meio dele. Né? Ainda nem se falava nessa época ainda de arma inteligente, era tudo cálculos matemáticos para você lançar, né? Trabalhar com velocidade e distância. E à esquerda nós temos também ali, são 3 canhões. Vocês vejam tecnologia diferente, né? Um torpedo do lado de canhões de um galeão do Santíssimo Sacramento, né? Que foram recuperados e estão aqui no nosso Museu Naval, abrilhantando aqui o nosso museu. Mas eu quero deixar a mensagem para vocês que venham ver isso de perto. Eu acho que é muito interessante, é muito legal. O Brasil ele não tem muita tradição em museus, né? A gente viaja, a gente visita os museus, mas é muito interessante que a gente traga essa garotada, essa meninada que está aqui para conhecer o que está disponível. O Museu Naval está aberto para vocês de quarta a domingo, de 13 às 17, sem nenhum custo, você não paga nada.
entendeu? Está bem no centro do Rio, na Praça 15, uma região nobre, altamente cultural. Nós temos vários outros museus aqui muito interessantes, né? Como a LERJ, como o Paço Imperial, né? Onde foi assinada a Lei Áurea, bem aqui do lado da gente. Né? Então, é uma região muito rica. Temos as igrejas, ali onde está a do Carmo, parte do Restos Mortais de Pedro Álvares Cabral, né? Está ali dentro da igreja. Então, venham conhecer essa região, que é muito interessante. Ela é rica em conteúdo. Um grande abraço para vocês. Então é isso, seguimos agora, depois dessa apresentação maravilhosa. Gostaríamos de agradecer aqui ao Museu Naval e o comandante Marques aqui por essa apresentação maravilhosa, explicando tudo sobre a Marinha do Brasil e o poder naval na fundação do nosso país. Sim, sim. Gostaríamos de agradecer bastante. Muito obrigado. Bem, eu que agradeço, na verdade, né? Porque vocês são o meio que estão levando o que nós temos ao público. Né? E eu quero justamente que esse público venha conhecer as nossas instalações, tragam as escolas. Nós temos aqui vários projetos de escola, né? Nós temos um projeto muito interessante escolar que normalmente um raio de 60 quilômetros. Nós buscamos uma turma no colégio público, tá? Em área carente. Trazemos aqui, fazemos uma interatividade com eles e devolvemos eles, damos um lanchinho e devolvemos eles sem cobrar nada. Esse projeto ele funciona de terça a sexta. No pós-pandemia, nós estamos reformulando ele, mas enquanto ele não está ativamente, nós estamos aceitando os colégios aqui, temos feito vários agendamentos com escolas aqui. Os professores, inclusive, podem dar aula dentro de nossas salas, eu acho isso muito legal. Tirar um pouco as crianças dentro de sala de aula e conhecer ao vivo, né, os museus, transmitindo para elas também essa cultura de visitar museus, que é muito interessante. E, ademais, nunca é demais você ganhar um pouco de conhecimento, principalmente a história do seu país, aonde você vive. A origem é tudo. Né? Há pouco eu estava explicando aqui coisas do passado. Hoje nós estamos trabalhando com modernidade. Nós temos transatlântico, nós temos aviões, jatos, mas no passado não era assim. Então é interessante você ganhar essa cultura de como as coisas funcionavam no passado. Até mesmo no poder naval, assim, nas guerras antigas. Né? Hoje nós temos equipamentos inteligentes, armas inteligentes, mas tudo é uma questão de evolução. Né? E você faz parte dessa evolução. Um grande abraço.